clima ficou quente e depois da fala do técnico do Estudiantes eu posso afirmar, agora o caldo entornou de vez. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o negócio fechado. Flamengo acerta com uma das empresas mais famosas do Brasil. Vou falar de um presente dado à Flamengo TV e de Jorginho, que segue como dúvida para o jogo de quinta-feira. E o técnico Eduardo Domingues, que é bom, aliás, ele deu uma entrevista após a vitória do Estudiantes sobre o Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino, meio bombástica, em que ele provocou o Flamengo, ou seja, é uma guerra de palavras, que é a zona de conforto da equipe do Estudiantes, e eu vou chegar lá adiante neste vídeo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira, direto de Buenos Aires, na Argentina, e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações. Tem muita coisa para falar nesse vídeo. O Flamengo sai do Rio de Janeiro hoje à tarde e deve chegar aqui na capital argentina já no início da noite. Você vai acompanhar aqui junto com a gente toda a concentração do Flamengo e vai ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no nosso Mengão. Mas antes, eu queria pedir a você quer estar por dentro de tudo, não perder nada? Se inscreve no canal. Você não paga nada por isso, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É só clicar nele e se inscrever no canal. Se inscreve, acione o sino, deixa o seu like. Isso vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento. E como sempre eu digo, gente, é muito importante para nós. Se você não é inscrito, se inscreve, acione o sino da notificação e deixa aí o like, tá bom? Sobre a situação do técnico do Estudiantes, que ontem, meus amigos, soltou os cachorros. Ontem o Estudiantes jogou e ganhou do Defensa e Justiça. Inclusive o técnico poupou todos os jogadores, né? Pelo menos 10 jogadores foram poupados. Ele entrou ali com 10 jogadores reservas, já pensando no jogo de quinta-feira lá no estádio do Estudiantes de La Plata. E o que acontece é o seguinte, depois do jogo, ele deu ali uma entrevista, cara, e assim, eu vou dizer, se o clima já tava para esse jogo salgado, por causa da situação envolvendo o Gonzalo Plata, irmão, o caldo agora entornou de vez, porque ele, cara, assim, foi pra coletiva e soltou os cachorros mesmo, não tava nem aí. Abre aspas pro técnico do Estudiantes, vou falar baseado naquilo que a gente conseguiu traduzir. Eles inventaram vários contos de que o árbitro me recomendou tirar o Gomes. Quando se joga contra uma equipe grande como o Flamengo, que fiquem com essa história. O problema é deles. Ou seja, dizendo assim, quando você joga contra uma equipe grande, fica acontecendo essas coisas. Mas o problema é deles. Aí ele disse aqui, com todo o poder que eles têm, estamos a um gol. São uma equipe poderosa, com ferramentas para falar e pressionar. Eu foco no trabalho e em demonstrar com a nossa torcida. Foi meio que querendo dizer, olha, eles têm poder de chegar, falar, brigar, como foram lá na Conmebol, reclamaram na Conmebol, tiraram o cartão do Gonzalo Plata, só que aqui eu foco no meu trabalho e mostrar isso para nossa torcida. Foi basicamente isso que ele quis falar. Eu acho que muito baseado na nota que a Conmebol soltou ontem, dizendo que desvalidou o cartão aplicado no Gonzalo Plata, que tirou o Gonzalo Plata da partida de volta contra os Estudiantes, que vai acontecer quinta-feira aqui em Buenos Aires. Se o clima já estava pesado, meus amigos, vai ficar mais ainda. E ele já chegou e falou, olha, eu só tô a um gol deles. Eles são poderosos, são grandes, aquela coisa toda, mas com todo o poder que eles têm, nós estamos só a um gol deles. Foi basicamente isso aí que ele quis dizer, meio que dando a entender aí, principalmente para o torcedor do Estudiantes, que é possível chegar, é possível conseguir ainda a classificação. Tomara que o Flamengo consiga ter a cabeça fria para jogar esse jogo tranquilo e ganhar essa partida. E aí, meus amigos, é aquilo, pensar numa semifinal contra o Racing. Bom,
Vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Jorginho, que é uma dúvida. A informação que saiu agora de manhã no Globo Esporte é que o jogador voltou a oscilar e o treino de hoje vai ser crucial para saber se o Jorginho vem ou não para a Argentina. Pode ser que até ele venha, porque como vai ser uma viagem casada, o Flamengo vai jogar aqui contra o Estudiantes e daqui mesmo vai para São Paulo jogar contra o Corinthians, por exemplo, se ele não tiver condições de jogar, mas tiver condição de treinar, ele deve vir para a Argentina, treinar com a equipe aqui amanhã e treinar com a equipe aqui na sexta, treinar com a equipe em São Paulo no sábado, mas não, mas não está à disposição no jogo, mas não jogar. Então, ainda é uma incógnita a volta do Jorginho nessa quinta-feira no jogo contra o Estudiantes. Ele já fez 2 treinos, na verdade treinou sexta, sábado e treinou ontem. Já fez 3 treinos com a equipe, mas há todo um alerta ali em volta do Jorginho para que ele volte e volte o mais rápido possível, mas que ele volte bem. Não adianta voltar rápido e voltar mal. A ideia é que ele volte e volte bem, volte recuperado para poder fazer aí os jogos junto com o Flamengo. Bom. Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo e a guerra das palavras continua a toda do lado dos Estudiantes para com o Flamengo. As duas equipes se enfrentam na próxima quinta-feira pela Libertadores da América, o jogo de volta das quartas de final, ou seja, vale vaga na grande semifinal da competição. E o técnico Eduardo Domingues, que é bom, aliás, ele deu uma entrevista após a vitória do Estudiantes sobre o Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino, meio bombástica, em que ele provocou o Flamengo, ou seja, é uma guerra de palavras, que é a zona de conforto da equipe do Estudiantes, e eu vou chegar lá adiante neste vídeo. Ele critica o que chamou de pressão do Flamengo, né, dizendo que o Flamengo tem as ferramentas para pressionar o Estudiantes e diz que eles, no caso o Flamengo, inventaram várias histórias. Bom, vamos lá. Que pressão é essa? A pressão sobre a arbitragem canalha de Andrés Rojas no jogo de ida, isso é pressão? Flamengo tem as ferramentas para pressionar, entre aspas, porque foi prejudicado, foi operado sem anestesia no Maracanã, né? Então, é claro que o Flamengo, de acordo, inclusive, com os interesses dele e com o precedente aberto lá em 2014, tem de pressionar mesmo. Falar, escuta, revoguem o cartão vermelho do Plata, como aconteceu. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Aponte a câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado e você será direcionado para a capa do site, que já tem as melhores oportunidades do mercado para a Libertadores da América, para o jogo do Flamengo decisivo em La Plata na próxima quinta-feira, pela Copa Libertadores da América. Tem nesta terça-feira, esse vídeo está sendo gravado cedinho nesta terça-feira, tem Racing e Velho Sácio, daí sai o adversário de Estudiantes, o Flamengo, a gente espera que seja o Flamengo, na próxima fase da Libertadores da América. BandBet, um lance, infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Vamos lá, Eduardo Domingues diz ainda que o Flamengo falou demais, né? No que diz respeito a essa história toda, que tem as ferramentas para pressionar, tem sim. Tem as ferramentas para pressionar porque foi prejudicado pela arbitragem, é um fato. Existe um cartão vermelho mal aplicado, esse é outro fato. E aí vai a Conmebol para fazer valer os seus direitos em relação ao precedente que foi aberto em 2014, quando Leandro Romagnoli, jogador do São Lourenço de Almagro, recebeu um cartão vermelho mal aplicado num jogo contra o Cruzeiro. A Conmebol revoga o cartão vermelho e, inclusive, o São Lourenço foi campeão da Libertadores naquela temporada. Aconteceu com o Dedé também, do Cruzeiro, numa expulsão
contra o Boca Juniors, uma expulsão ridícula naquela Libertadores, o cartão vermelho também foi revogado. E aí o Eduardo Domingues diz, entre aspas, eles inventaram muita coisa. O que o Flamengo inventou em relação a isso? Absolutamente nada. Temos um fato, né, concreto, não é uma abstração, não é uma coisa inventada, que é um cartão vermelho pessimamente aplicado no jogador Plata do Flamengo, quando ali deveria ter sido marcado um pênalti para o Flamengo, ou seja, um lance que poderia ter virado 3-0 acaba resultando num jogador a menos para o Flamengo, o que possibilita o Estudiantes fazer o gol no finalzinho da partida. Então tem todo esse combo de narrativas, de guerra de narrativas, porque é a zona de conforto do Estudiantes. Nesta segunda-feira, a Conmebol publicou de forma oficial no seu site que o jogador Gonçalo Plata está liberado para enfrentar o Estudiantes, acabando com fake news, acabando com a história de que o Estudiantes entraria com um recurso na Conmebol, claro, só se fosse eliminado, né? Evidente que não entraria com recurso antes de a bola rolar, dizendo que não havia sido comunicado sobre a revogação do cartão vermelho do Plata, né? Ou seja, entraria no tribunal da Conmebol falando, não, peraí, esse jogador não podia atuar, eu não sabia que ele não podia atuar. Não, agora todo mundo sabe. Por que essa zona de guerra é a zona de conforto dos Estudiantes? Porque sempre foi assim. Não estou falando de todos os clubes argentinos, não. Estou falando particularmente sobre a equipe de La Plata. Afinal de contas, procure se informar e saber como o Estudiantes ganhou as Libertadores de 68, 69 e 70. Dizem até que o Bilardo, jogador que depois tornou-se técnico da seleção da Argentina e foi campeão mundial em 1986, naquela seleção do Maradona, jogava com um alfinete para espetar os adversários. Isso era o mínimo que acontecia, um mínimo. E que todo mundo sabia disso, inclusive, claro, os árbitros. Na decisão do Intercontinental, em 1969, 3 jogadores do Estudiantes saíram presos do jogo, saíram algemados do estádio em La Plata, quando a equipe joga contra o Milan, e a selvageria é tão grande que na Argentina a polícia determinou a prisão de 3 jogadores. Isso foi na Argentina, gente. Para a polícia da Argentina chegar e prender compatriotas num jogo que virou uma guerra contra o Milan, é porque o negócio foi muito sério. Então, essa história é a zona de conforto dos Estudiantes, porque na bola o Flamengo é superior. Agora, se o Estudiantes não permitir que haja jogo, é melhor para os Estudiantes e pior para o Flamengo. Ou seja, qualquer elemento extracampo que os dirigentes, o técnico, os jogadores dos Estudiantes puderem colocar nessa história, vai ser pior para o Flamengo, porque isso aumenta um clima de guerra. Na bola, eu disse que o Flamengo é superior. Bom, 2 caras-chave jogaram pelos Estudiantes ontem na partida contra o Defensa e Justiça. O volante Piove e o lateral esquerdo Benedetti. Por que eu acho esses caras-chave? Porque o Piove sai no jogo contra o Flamengo no Maracanã para a entrada do Benedetti. O Arzamendia, que era lateral esquerdo, vira um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, o Benedetti vira um ala, e aí o técnico Eduardo Domingues coloca uma linha de 5, com 2 alas fechando o corredor dos laterais e dos pontas também do Flamengo, particularmente o Samuel Lino pelo lado esquerdo. Eu acho, é um palpite, que ele vai fazer a mesma coisa na partida desta quinta-feira. Fique de olho, porque tem muita coisa para acontecer no campo também. A gente fala sobre o extracampo, mas tem muita coisa para acontecer no campo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.